Não importa o deserto que você está passando, não importa a tribulação que você está passando, se Deus estiver ao seu lado, você já é mais do que vencedor. Então, creia, Deus nos conduz como as suas ovelhas pelo deserto. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem será contra a nossa vida se Deus estiver ao nosso lado? Então, creia. Vamos dar continuidade hoje ao Salmo 78, que tem tantas coisas para nos ensinar. Ontem nós terminamos no versículo 22, então vamos ler o verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas, comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinha comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes entre eles, matando os jovens de Israel. A despeito de tudo isso, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor e se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e de que Deus Altíssimo era o seu redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou as suas maldades e não destruiu. Vez por vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes se mostraram rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel, não se lembraram da sua mão poderosa no dia em que os redimiu do opressor, do dia em que se mostrou os prodígios no Egito, as maravilhas na região de Zoã, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas águas, e enviou os enxames de mosca que os devoraram e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, ele destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação, hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para a sua ida, não os poupou da morte, mas o entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã, mas tirou seu povo como ovelhas e conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo dos seus inimigos. Afundaram-se no mar. Vamos parar aqui no verso 53. Depois vamos dar continuidade. Olha quanta coisa que tem esse salmo. E o salmista aqui nesses versículos, ele começa a lembrar. Olha como Deus supriu o povo no deserto. Como Deus enviou o pão dos céus. Como o Senhor deu comida dos anjos para ele ali no meio do deserto. O Senhor forneceu carne para eles. No meio do deserto enviou várias aves para que eles pudessem se alimentar ali, tirou água da rocha. Olha quantas coisas o Senhor fez. Mesmo assim, eles esqueciam do Senhor, mesmo assim, eles não criam no poder de Deus, mesmo assim, eles pecavam
contra Deus todos os dias. Aí, quando vinha uma praga, quando vinha morte sobre eles se arrependiam, eles clamavam, eles buscavam a Deus, eles declaravam que o Senhor era o Deus deles, mas quando tudo abrandava, eles se esqueciam de Deus novamente. E muitas vezes é assim que acontece conosco, quando nós estamos passando por uma luta, por uma tribulação. Nós clamamos, nós jejuamos, nós oramos, nós vamos à igreja, mas quando vem o alívio, quando a luta passa, quando a gente recebe a bênção, a gente se esquece de Deus, a gente para de buscar, para de adorá-lo, para de ler a palavra. Então nós esquecemos muito fácil do nosso Deus. Gente, vamos ser inteligentes, vamos adorar o Senhor todos os dias, buscar a Ele todos os dias. Ele é fonte de vida, Ele é fonte de paz, Ele é fonte de alegria. Não seja como esse povo teimoso no deserto, que vinha a luta, eles clamavam, que vinha a luta, eles buscavam a Deus, queriam socorro do Senhor, mas quando tudo passava, eles se esqueciam de Deus. Não vamos nos esquecer jamais do nosso Criador, do nosso Salvador, daquele Pai amoroso que nos ama e nos conduz pelo deserto, conduziu esse povo. Olha quantas maravilhas, ele tirou o seu povo do Egito. Aqui começa, o salmista começa a lembrar das pragas do Egito, de tudo que Deus fez para tirar o povo da escravidão. E aquele povo mesmo assim não agradeceu, não creu no Senhor, não se apegou ao Senhor. Olha quantas maravilhas ele operou. E quando ele tirou, ele não deixou o povo à mercê do deserto, não, ele conduziu. A palavra do Senhor diz que ele tirou o povo como ovelhas e conduziu como um rebanho no deserto. O Senhor estava conduzindo ele aí, olha, e os guiou em segurança e não tiveram medo dos seus inimigos, porque o Senhor estava ali junto com eles. E mesmo assim, o povo era rebelde, mesmo assim, eles tinham um coração duro. Que não sejamos assim como esse povo. A palavra do Senhor disse: hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração. Abre o seu coração para Deus, deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele transformar, deixa Ele guiar você por meio dessa luta que você está passando. Você sairá mais do que vencedor, mas não se esqueça de nunca deixar o Senhor, mesmo quando tudo estiver bem. Aí sim que você tem que se apegar a Ele, glorificar e ser muito grato a Ele por todas as bênçãos que Ele tem te dado. Amém? Então vamos orar. Depois nós continuamos meditando nesse salmo, que tem muita coisa. É muito abençoado esse salmo 78. Então fique firme no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, por saber que o Senhor está conosco. Se o Senhor estiver ao nosso lado, o que nos poderá fazer o homem mortal? O que nos poderá fazer os demônios, o diabo? Porque todos eles não são nada perante o teu poder. Por isso, meu Deus, que nós tenhamos essa confiança no Senhor e jamais saiamos do seu lado, porque é o Senhor que tem o todo o poder. É no Senhor que somos mais do que vitoriosos. É no Senhor que temos todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. É no Senhor que temos essa paz que excede todo entendimento e essa alegria que ninguém pode tirar. Por isso, nunca deixa nós esquecermos de onde o Senhor nos tirou, de onde nós viemos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa vida que está ouvindo, que o Senhor venha abençoar, guardar essa vida em nome de Jesus, que todas as enfermidades saiam em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada no corpo, na alma e no espírito, que nós possamos glorificar o Senhor e jamais deixar o Senhor, jamais esquecer do Senhor e jamais sair da tua presença, porque a tua presença é melhor do que a vida. Senhor, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem tem falado com você, compartilha, não deixa de curtir e abençoar outra vida. Amém? Deus te abençoe.